A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Fazer uma meditação aqui na palavra de Deus e aproveitar e testemunhar através de um fato bizarro, algo que um amigo me perguntou e no momento eu, mesmo sabendo o que responder a ele, eu não soube o que responder no momento. Eu tinha a resposta exata no momento, mas quando que eu vi que ele estava me fazendo uma pergunta para me lesar, já estava me lesando, eu opinei não responder ele. Amém, povo de Deus. Mas eu vou testemunhar hoje, em nome de Jesus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, povo de Deus. Irmãos, está um pouco escuro, né? A filmagem hoje, mas é porque o cenário aqui não tem essa iluminação ampla não. Amém? Mas um dia vai ter. Amém, povo de Deus? Então, a palavra de Deus fala claramente, e o que me deixa aqui, uma passagem que me deixa um pouco admirado, é o versículo 4 desse Salmo 23, onde está escrito, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Então, se o próprio Senhor, ele fala que está conosco, não devemos temer nada, não devemos temer o homem, não devemos temer os adversários, não devemos temer as trevas, nem tampouco ao capeta, porque o Senhor fala que está a todo tempo juntamente conosco. Amém? Já no versículo 5, né, se o versículo 4 fala que ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, o versículo 5 fala que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Então essas são as promessas do Senhor para todo aquele que verdadeiramente crê, se entrega, busca, né? Pede socorro quando as provas, as angústias da vida, as atribulações nos perseguem, que a gente se dobra e vai se confessar nos pés do Senhor Jesus. Ele faz com que tudo isso venha acontecer em nossa vida, né? Porém, quando a palavra fala claramente que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, esse vale é o vale da humilhação, o vale da perseguição, o vale da calúnia, o vale das perseguições dos satanistas que vêm levantando maldições para tentar nos prejudicar, para tentar fazer com que a gente saia do caminho da verdade e volte ao caminho do engano. Mas o Senhor promete e o Senhor cumpre, né? Eu me recordo que quando eu estava preso na unidade prisional, ali eu andei verdadeiramente no vale da sombra da morte, mas eu não temia ao homem, tinha medo muitas vezes,
pela situação de vida que eu me encontrava dentro daqueles lugares, daqueles locais, né? Mas em momento algum eu deixei com que aquele medo viesse tirar minha fé, aquele pânico, aquele pavor viesse tirar minha fé. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa observadora, eu sempre observei, com os olhos eu observava, com a mente eu guardava e gravava no coração, né? Diversas vezes o inimigo se levantou contra a minha pessoa e por diversas vezes eu ia para as reuniões dos inimigos. Os inimigos estavam se reunindo dentro das celas e eu, para observar, como que eu sou observador, não posso deixar nada passar batido. Quando as reuniões estavam acontecendo, eu sempre invadia as celas para poder ver o que estava acontecendo. Porque é assim que tem que ser, irmão. Eu tenho um ditado comigo: melhor é o inimigo debaixo da sua visão, no seu calcanhar, do que o inimigo afastado de você. O inimigo lado a lado com você, você está vendo as astúcias dele, você consegue discernir o que ele verdadeiramente está tramando, né? E você deixar o inimigo se afastar de você, você deixar o inimigo longe de você, você não vai saber nada, né? Então, uma expressão de um olhar, você não vai saber discernir o que é que está acontecendo. Uma palavra simulada, jogada ao vento, você não vai saber discernir. Um sorriso de canto de boca dissimulado de certas pessoas que não gostam de você, no seu caminhar, na sua ida, na sua volta, você não vai saber discernir, porque você deixou o inimigo muito à vontade. Então, quando eu estava passeando pelo Vale da Sombra da Morte, eu tirava o meu tempo para observar e ganhei mais esse dom de Deus, o dom da observação. Eu sou uma pessoa muito observadora e pode ter certeza, se eu souber que algo está errado, que algo está troncho, que está acontecendo alguma coisa por debaixo do pano, pode ter certeza que eu vou observar e através da minha observação vou ver se tem ou não algo errado. E se tiver algo errado eu vou descobrir, porque eu sou observador. Eu não sou aqueles cara que o mundo está desabando, se acabando, está em ruína e eu não vou observar o que está acontecendo. Isso é fato. Eu sou muito observador, Deus me deu esse dom e eu tenho esse dom até hoje. Eu sou muito observador, graças a Deus, né? Agora voltando para o início do vídeo, onde eu falei para vocês que um inimigo meu perguntou se eu já tinha sido traído. Perguntou: irmão César, você já foi traído alguma vez? Você já tomou chifre e ponto alguma vez? Só que eu, como sou uma pessoa, né, para um bom entendedor, meia palavra basta, como eu sou observador, eu nem dei a resposta a ele, porque eu sabia que ele estava me lesando, estava querendo me lesar na pergunta dele, né? Mas hoje eu vou esclarecer a pergunta do meu irmão, não só para ele, mas sim para todos os meus amigos, conhecidos, coleguinhas e os 2, 3 amigos que acreditam que eu sou um chapéu atolado, que eu não estou vendo nada e que tudo que eu venho vivenciando é algo casual. Não é algo casual. Então hoje eu vou falar do dia que eu tomei chifre. Hoje eu vou comentar com vocês o dia que eu tomei corno de uma namorada. De uma suposta namorada, um caso que não era o meu caso, nunca foi meu caso. E sim, eu vou esclarecer grandemente para todos que ficam na plateia, no auditório, para todo aquele que fica nos bastidores, sem saber o que verdadeiramente aconteceu e vem acontecendo na vida do irmão César. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Há um certo tempo atrás, eu me envolvi com uma moça, né?
me envolvi, passei a ficar, passei a namorar e o lance foi se aprofundando. Mas desde o início dessa relação, eu sentia de Deus no meu coração que tinha algo muito errado com a postura e com a conduta dessa suposta minha namorada, né? Então, desde o início do relacionamento, eu já comecei a tomar chifre. Foi, irmãos. Foi bem assim como eu estou contando. Comecei a tomar chifre. E aí, né? Eu imaginando que a situação era uma situação casual, de momento, deu a brecha, o inimigo entrou na relação e a pessoa traiu casualmente, né, na ocasião, eu me enfureci, entristeci o coração, eu disse, oxe, essa cidadã tá com patifaria, rapaz, tá com pataquada, e resolvi abrir mão, deixar o caso de lado e resolvi tentar lutar para viver a minha vida. Só que essa meliante, ela jurou de pé junto, jurou na cruz, que era algo da minha mente, algo que o inimigo tinha colocado da minha mente, que ela era uma Joana d'Arc da vida, e que ela nunca tinha traído ninguém, e não ia ser eu que ela ia trair, né? E os papos dela, semelhante papo de político. Caí no vigário, mas antes de eu cair no vigário eu disse, Deus, me dê força, porque o que estiver acontecendo nessa relação, eu vou descobrir. E o Senhor vai me mostrar. Só que muitas das vezes, para a pessoa conseguir êxito em algo, passa tempos, passa dias. Enquanto esses tempos se passavam, enquanto esses dias se passavam, eu vinha sendo traído, lesado, zombado, esnorbado, né? Passava para cima e para baixo nas ruas e era lesado o tempo todo perante a população. Todo mundo sabia que eu estava pegando chifre, mas como diz o ditado, o corno, ele é o último que sabe. Não é não, meu irmão. O corno, ele é o primeiro que sabe. Porém, tem umas pessoas que são estouradas e tem outras que são frias. Semelhantemente, eu só não sou calculista, porque não estudei muito e matemática não é muito comigo. Então, às vezes, eu erro nos meus cálculos, né? Mas, na observação e na frieza, eu ganho qualquer tipo de combate, porque o inimigo ele pode estar rugindo, latindo no meu calcanhar. Eu não vou mostrar temor a ele, só temo a Deus. O inimigo ele pode estar com diversas astúcias e pataquadas por debaixo do pano. Fingir, e ele acreditando que eu não estou sabendo. Mesmo eu sabendo, eu não vou dar brecha para ele que eu sei de alguma coisa. Eu vou dar uma de Zé Sem Braço, de Tonho, de otário, como eu sempre fui. Mas eu vou continuar a observar, porque quem observa descobre, quem observa se torna conhecedor, quem busca acha, como está escrito na palavra de Deus, quem bate a porta se abre. E quando você está focalizado no contexto bíblico, mediante Jesus, ele mesmo é que te revela tudo. Então, quanto mais eu suspeitava, mais eu fingia que não estava sabendo de nada. Quanto mais eu observava, mais eu fazia todo mundo acreditar que eu não estava vendo nada. Mas eu estava vendo tudo, apenas eu estava fingindo. A pessoa tem que ser frio. Se a pessoa, quando eu era do mundo, que eu ia praticar coisas do mundo,
Eu ia na maior frieza e trazia o que eu queria trazer, meu irmão. E quando eu tô, né, eu sou um mero conhecedor da palavra de Deus e eu sei que a pessoa só ganha a guerra na base da calmaria, eu vou me revoltar, eu vou demonstrar que eu estou irado, eu vou demonstrar que eu estou sabendo de alguma coisa. Não, meu irmão. É a mesma coisa que soltar pipa. Quanto mais o inimigo acredita que está te lesando, que está te passando para trás, no caso eu vou dando corda, porque vai chegar uma certa ocasião que Deus ele vai trazer tudo preparado e ele vai abrir do meus olhos e vai me mostrar tudo o que está acontecendo. Isso é a fé. Não é a pessoa ter uma frieza de criminoso, de bandido, é uma pessoa ter uma fé, uma frieza de alma, de espírito, porque se você for deixar o rancor, o ódio e o orgulho entrar dentro do seu coração, você termina jogando no mesmo time do inimigo e de repente você faz o que o inimigo quer que você faça. Haja com imprudência. E aí, de repente, de você ter toda a razão em qualquer tipo de contexto, você vai perder toda a razão, vai perder a paz, vai perder a liberdade, supostamente até a vida numa cadeia. Então, isso para mim não era vantajoso. Para ninguém a cadeia é vantajoso. Nenhum homem por si só que ele tenta resolver algo, ele consegue resolucionar. E nenhum homem que deixa com que o ódio venha subir ao coração e ele age como um animal irracional, nenhum homem que age como um animal irracional, ele ganha caso algum, porque ele está sendo um irracional, ele não pensou antes mesmo de agir. Então eu, como já conheço a palavra de Deus há muito tempo, eu já sei muitas das vezes quem que são os inimigos, já vinha de várias batalhas de guerra, de diversos combates, na maior frieza do mundo. Na maior frieza do mundo, teve dia de eu ser sequestrado dentro da cadeia. Eu fui sequestrado dentro do sistema prisional. Mesmo assim, eu não me abalei. Sabe como é que a pessoa é sequestrada dentro de uma prisão? O inimigo espera você entrar dentro da cela, inocentemente. E quando você entra dentro da cela, inocentemente, um vem por fora, fecha o trinco. Os outros caras do comando vêm fechando todos os trincos da cadeia e deixa 3 caras envolvidos com as facas grandonas no portão principal. Porque se alguma coisa for acontecer, mas não tem como acontecer, porque já está todos os portões fechados. Né? Então isso se chama um sequestro prisional. Eu fui sequestrado na prisão. E enquanto eu fui sequestrado na prisão, eu fui para minha pedra e comecei a ler a palavra de Deus. E enquanto isso, na outra ala estava acontecendo um debate a respeito da minha pessoa, de alguns vacilos que eu tinha dado. Morre, mas não morre, mata, mas não mata. 30 caras dentro de uma cela, não ganhei por unanimidade. De 30 caras, só votou em mim para mim não morrer uns 3. Mas era 3 que tinha voz ativa. E de repentemente vieram desfechar a beira tudo e eu fiquei vivo. Então, continuei no convívio, mesmo sabendo que tinha sido sequestrado lá dentro, que estava rolando um fuzuê para poder tirar minha vida. Eu não vazei não, meu irmão. Permaneci na minha frieza, porque eu sou frio. Eu sou frio, meu irmão. Quando a pessoa tem um propósito, tem uma meta e é determinado para poder fazer algo ou descobrir algo, a pessoa tem que ser frio, porque se não for frio ela perde o jogo, perde. E eu sempre fui jogador, meu irmão. Por isso que eu estou aqui para colocar as cartas na mesa. Eu sempre fui jogador. Não é porque eu larguei o mundo, larguei o crime e me apeguei com as escrituras da palavra de Deus que eu mudei a minha personalidade mental. Não, eu aprendi muito, aprendi mais ainda. Hoje eu sou um cara maduro. Antigamente eu era uma criança crescida. Amém? Então agora eu vou entrar no assunto do cidadão que perguntou se eu tinha sido corno. Fui, meu irmão. Fui corno, mas fui um corno genérico. Eu fui um corno genérico. Vou explicar para vocês como aconteceu isso.
Me juntei com uma cidadã. Veja bem, se eu sou corno. Veja. Me juntei com uma cidadã. Namorei. E essa cidadã começou a dar brecha para mim. Vários vacilos. E eu passei a observar o dia a dia dela. Observar como um observador que eu sempre fui. Um bom observador como eu sempre fui. Né? E daí aconteceu o quê? Essa cidadã que eu tive um vínculo, que eu tive um caso, ela é amante de um cara das imediações da casa dela. E esse cara que ela é amante das imediações da casa dela é casado. Veja bem. E alguns cara que é parceiro desse macho dela são inimigos meus. Não tinha como me pegar, não tinha como articular nada para mim. Perguntou se ele lá, né, o malandão, tinha alguma putinha, alguma meretriz, alguma endemoniada das trevas que pudesse aproximar de mim para poder me jogar no laço do passarinheiro. E o cara disse: eu tenho fulana de tal. Então fulana de tal já começou a se jogar para cima de mim. E eu, na inocência, de antemão, na inocência, eu passei a me envolver com essa fulana. Só que essa fulana, ela já era rapariga desse vizinho há muitos anos. E eu estava inocente, eu não sabia. Mas aí o que vem acontecendo? Ela vem dando brecha, uma atrás da outra. E uma pessoa que tem uma certa idade, uma certa personalidade, sabe muito bem quando a cidadã está com safadeza que está dando brecha. Ou sabe, ou finge que não sabe. Foi o meu caso. Eu faço: olha, está me traindo. E eu vou descobrir o que está acontecendo. Né? E aí traiu uma, duas, três, dezenas de vezes. Eu acho que entrou até na base das centenas de vezes de traição. E eu, a observar, coração a ponto de explodir. Mas eu não podia sair do patamar da fé e não podia me tornar um cara explosivo. O que eu fiz? Dei corda. E eu cheguei na conclusão do fato: eu nunca fui corno. Não. Simplesmente o que aconteceu foi isso. Veja bem. Os caras corrompeu esse meliante. O meliante corrompeu a meretriz. A meretriz se juntou comigo. Mas antes da meretriz se juntar comigo, no plano corruptível das trevas, ela era amante do cara. Né? Que estavam querendo fazer uma cilada para poder me matar, e depois ele fica com ela e ela fica com ela do mesmo jeitinho. Só que entrou água no abacaxi para eles, porque eu descobri tudo, tudinho. Quando que eu descobri, eu não descobri só a traição. Eu descobri que ele é amante dela, a mulher dele sabe que o marido é macho da minha namoradinha, né? Suposta namoradinha aí que eu tive. A mãe dele sabe. Então, no caso, se a mulher dele sabe, se a mãe dele sabe e a mulher dele sabe que ele tem um vínculo com essa cidadã, que supostamente era minha namorada passada lá, né? Eles são uma organização criminosa. Pelo outro lado, a mãe da minha suposta namorada lá atrás, juntamente com seus irmãos e dezenas de familiares, sabia também, porque era tudo um jogo corruptível, aonde um cidadão que era meu inimigo usou esse meliante usou a meliante, as duas famílias se uniram para poder me prejudicar, me matar. A me matar, veja bem, que trama satânica dos infernos. Só que aí, passando um tempo,
mesmo essa vacilona sem vergonha, passando a gostar, vacilando comigo, por a minha pessoa só fazer o certo bem, passou a gostar de mim, e quando quis se sair de mim, o cara envolvido com crime, meu irmão, começou a ameaçar ela com arma de fogo, armada até os dentes. Começou a ameaçar, armada até os dentes, que se você não deixar ele, eu vou matar você, vou matar sua família toda. E aí ela se precipitou para poder terminar o relacionamento comigo. Foi assim que aconteceu a minha traição. Eu não fui traído por uma mulher direita, conheci uma mulher direita, me envolvi com uma mulher direita e a mulher direita me traiu ocasionalmente. Não, não foi assim. Me envolveram em um grupo corruptível para me humilhar, me maltratar, me perseguir com o intuito de me matar. Ou seja, eles acreditavam que me conhecia pelo meu passado ser um passado explosivo, por eu ter tido pavio curto. Disseram o quê? Vamos fazer uma salada de fruta com o nome dele, vamos fazer uma salada de fruta com a vida dele, nós jogamos ele na rua como se a rua fosse um picadeiro, ele é o palhaço e todo mundo vai começar a gozar da cara dele. Quando ele souber que está passando por tudo isso, por toda essa humilhação, o coração dele vai se inchar e ele vai fazer alguma lambança, e é aí que ele vai agir. Ele agindo, nós botamos ele na prisão, nós matamos ele. Só que, como eu disse, eu sou frio. Como que eu disse, eu sou observador. Então eu comecei a analisar, estudar e cheguei à conclusão. Tanto a família, o meliante do cidadão com a esposa e a mãe dele, 3 criminosos sem vergonha. E do outro lado, que era a família da ex-namoradinha, mais 3 outros sem vergonha, que todos sabiam do caso. Isso é uma articulação de morte que no artigo criminal, se por acaso eu sumisse ou conseguisse me matar, era um crime triplamente qualificado e hediondo, né? Por eu ter ficado muitos anos na prisão, eu conheço o que é o crime. Eu conheço alguns dos artigos: crime de 1/6, simples, crime de 2/5, né? A pessoa quando é primária, nenhum crime hediondo, e crime de 3/5, que quando é que a pessoa vai para a rua e volta novamente com crime hediondo. Então, eu, como sou sabedor de alguns artigos do Código Penal, eu tenho o maior medo de errar, e eu sou sabedor que se eu der um passo fora do calçadão, fora da calçada, eu sou pego em alguma infração. Se eu for pego em alguma infração, para mim já se acabou. Então, eu, por submissão à palavra de Deus, por fé e por querer mudar de vida, eu passei a observar para saber o que estava acontecendo. E quando eu soube o que estava acontecendo, eu não me assustei, não. Não me assustei. Eu descobri uma maracutaia, uma articulação criminosa que fizeram contra a minha vida, onde quem são os protagonistas dessas situações são famílias que se dizem ser direita, pessoas que envolveram isso aí na minha época passada aí, né? Uns tempos aí atrás aí, né? Isso é só para responder os amiguinhos que me perguntou, né? Se eu já tinha tomado chifre, se eu já tinha tomado gaia, né? Tomei, mas foi desse jeito aí. Na realidade, eu não tomei chifre, não tomei gaia. A cidadã é rapariga do cidadão, e ele me emprestou a rapariga dele, só que eu acreditava que ele estava me emprestando a rapariga dele, e a rapariga dele seria minha namorada, mas nunca foi, o vínculo é dele, né? E aí depois que eu descobri, meu coração inchou, tudo aquilo outro, e aí sabe o que aconteceu? A cidadã, com a cara cínica, ela teve livre-arbítrio, né? Todo mundo, quando vai fazer algo certo ou errado, ele tem o livre-arbítrio, que Jesus nos dá, o livre-arbítrio. Só que era por ser ameaçada pelo cara, opinou em não querer mais ficar comigo. Ela opinou em jogar um futuro promissor pro alto, com a ambição
de supostamente receber algo por esse jogo corruptível que ela estava se expondo a fazer, com as propostas indecentes do diabo e com as más conversações do meliante, dizendo que amava a cidadã, tititi, que eu sou macho é eu, que eu sou o cara. Mas que cara é esse que ama a cidadã? Por mais que ele fosse o macho dela, ele casado sendo o macho dela, e ela tendo um caso comigo e sendo rapariga dele. E qual é o cara que gosta de alguém que vai colocar a pessoa para poder fazer uma vingança de alguns inimigos da pessoa na rota da morte? Porque se é uma pessoa explosiva, tinha feito lambança, tinha acabado com a metade do mundo, né? E qual é o cara que verdadeiramente gosta de uma nega, ou mulher dele, ou rapariga dele, ou algum diabo dos vínculos que eles tenham lá, que ele vai pegar a mulher dele, a rapariga dele, e vai dar de mão beijada para outro homem? Que amor é esse? E agora, pelo outro lado, a mente fraca desse satanás, dessa namoradinha que eu me envolvi, é a mente fraca. A cidadã deixar de viver, conviver a vida com o cara solteiro que tinha o futuro todo pela frente, promissor, no caso eu, que não queria mais de nada acabar do Brasil, a não ser buscar as coisas do céu, as coisas de Deus, e a cidadã preferir ficar sendo rapariga de um cara que é casado, preferir ser rapariga de um cara que é casado, escolher ser rapariga de um cara que é casado e não escolher um cara solteiro que tem o futuro todo pela frente, livre e desimpedido. Veja que mente doentia. E aí o meu amigo veio, né, perguntando, sabendo, porque muitas das vezes eu passando para cima e para baixo, e uma situação que muita da gente sabe, mas não sabe da história exata. Uma traição ocasional é o cidadão namorar, ter um vínculo, ser casado, sei lá, ser noivo com uma cidadã, ele sair, se ausentar e a ficante, a namorada dele gostar, ver um cara, sentir atração, coisa do diabo daquele momento, e trair. Foi algo ocasional. Isso é uma traição, né? Vamos lá. Eu não vou me exemplificar não, porque eu já sou exemplo de muita coisa. Dois casal, o homem sai e a mulher fica. Nessa saída do homem trabalhar, a mulher vê um cara de longe, o cara vê a mulher de longe, dá uma piscadinha de olho, e ali já rola um clima, e aí daquilo ali há uma traição. Isso é uma traição. Isso é uma traição ocasional, que foi um caso de momento ali, e aconteceu, rolou, onde tem muitas mulheres, até que depois se arrepende e continua vivendo sua vida comum, normal. Às vezes o marido descobre e se mata, se suicida. Outros opinam em matar a mulher e depois se matar. Outros já matam a mulher e matam o cara e depois se mata. Outros matam o casalzinho dos traidores e se entrega à polícia e cumpre pena, né? Mas o meu caso não foi uma traição ocasional, não. O meu caso foi distinto, diferenciado. Duas famílias, no caso, o macho da cidadã, a mulher da cidadã, que a mulher dele também sabia que ele tem um caso com ela. O último a saber foi eu, que nem a pessoa dele, né? O que mais demora, o último a saber é o corno, como diz o ditado, né? Então, duas famílias de gente safado. A mulher do cara, ela também sabia que o marido tinha um caso com a minha namoradinha e ela apoiava. A mãe dele, vigarista, sem vergonha também, faz parte do grupo criminoso também. Então já é 3 criminosos, 3 bandidos. Por que, irmão César, 3 bandidos? Porque se juntaram, se aproximaram de mim através de terceiras, quartas, quintas pessoas que estavam por trás da articulação, apoiando tudo, fazendo o maior salseiro com meu nome, né, com o intuito de fazer com que eu viesse cair num laço de morte, como articularam diversas vezes a minha morte.
entendeu? E do outro lado tinha a meretriz do capeta, que era a namoradinha que eu me envolvi, a mãe e alguns irmãos, que todos eram sabedores também da corrupção ativa e passiva que estava acontecendo no vínculo. O único que estava com a cara para cima, sem saber de nada, era eu. Como é que eu sou corno? Corno é algo ocasional. Eu, por a minha inocência e por a minha pessoa querer mudar de vida, eu me envolvi numa salada de fruta. Me envolveram numa salada de fruta um bando criminoso, dois grupos familiares criminosos. A realidade é essa, um crime hediondo, triplamente qualificado, né? E aí aconteceu o que? Eu, frio e observador, passei a observar, fui para maconha, fui pro pó, me acheguei aqui, me acheguei ali, comecei a juntar uma peça aqui, comecei a juntar outra peça ali, já tive uma comprovação, uma confirmação de um meliante, já tive a confirmação de uma outra pessoa, e aí eu já comecei a juntar as peças, quando eu descobri, eu estava não só tomando chifre, eu estava sendo lesado por uma organização criminosa de duas famílias, que tanto uma família como outra família, todos sabiam do que estava acontecendo e por trás deles tinha uma outra pessoa, vamos supor, o cabeça branca, o dono da lancha, no caso, a lancha é o caso. O dono da lancha é o cabeça branca, então o cabeça branca organizou tudo, manipulou o meliante, né? O meliante com a família e tudo, e o meliante já conseguiu manipular e corromper a minha namoradinha juntamente com os familiares. Então é duas famílias de bandido e eu que era criminoso passei por isso na base da minha inocência. Só que quando eu descobri, né, eu não me estourei não me explodi não. Eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu cheguei na conclusão dos fatos. Se eu fosse um investigador, se eu fosse um policial e eu trabalhasse numa delegacia, eu ia desvendar diversos crimes, porque eu sou focado naquilo que eu quero e eu descubro tudo o que eu quero descobrir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Enquanto eu tiver vida, eu estou investigando. E se for para eu descobrir, eu descubro. O povo envolvido com macumba no meio, o povo envolvido com tudo que não presta. E eu, na boa fé, onde eu só queria viver a minha vida em paz, sendo lesado. Mas eu disse a Deus, Deus, você vai me revelar. O Senhor vai me revelar. E eu vou descobrir tudo o que está acontecendo. Então a resposta para aquele amigo meu, né? Ele sabe quem é. E diversas pessoas aí, quando vê esses relatos aí, vai dizer bem assim, tá gota serena, o moleque chegou mesmo no encalço de tudo. Então eu tenho para mim que eu não sou corno não, irmão. Não sou. Sabe por quê? Porque eu não casei com uma mulher direita, não foi uma mulher direita que eu tinha arrumado, né? E feito uma família com ela, casa. Não, eu tive um caso com uma meretriz, aonde o amante dela me emprestou por alguns dias, meu irmão. O cara me emprestou a meretriz dele por alguns dias, só que depois a meretriz dele gostou, se apaixonou, quis ficar comigo. Ele começou a ameaçar a menina com arma, com pistola, dizendo que ia matar a família da menina toda. E ela resolveu abrir mão do nosso vínculo para poder ser rapariga dele. Foi isso que aconteceu. Então, como que é que eu, para continuar sendo? Então, como é que eu fui corno? Se não era minha mulher, a cidadã, a meliante, era a rapariga do cara, meu irmão. Rapariga do cara, declarada, onde muitas pessoas sabem, inclusive a mãe dele e a mãe dela e a mulher dele sabe. Então, como é que eu tomei chifre, meu irmão? Como foi que eu tomei chifre? Tomei não, meu irmão. Simplesmente o que aconteceu foi isso, uma salada de fruta fizeram com o meu nome para querer me prejudicar e não conseguiram me prejudicar. Porque eu estou aqui, firme, vivo, né, dando a volta por cima. Vou superar, vou suportar e eu vou vencer.
Nasci para vencer, mas uma coisa que eu digo é isso. Se alguém der brecha para mim, acreditar que eu não estou sabendo que eu não estou vendo, eu vou fingir que eu sou cego, porque eu vou querer descobrir o que está acontecendo por debaixo do pano, né? Então é isso, meu amigo. A sua pergunta está respondida. Como você perguntou se eu tinha sido corno um dia, né? Se isso aí ser corno, eu não sei o que é um grupo criminoso. Não sei. E eu também vou dizer logo claramente. Eu não exponho o nome de ninguém mais não, meu irmão, e nada não. Nem digo que é Y, X, W, Z, nada. Sabe por que eu não digo? Porque às vezes a pessoa comenta algo nas redes sociais e o povo às vezes quer matar a gente e a pessoa fala o nome, já para jogar logo no ventilador mesmo, as bosta fedendo, para sair voando aí pelo país inteiro. E mesmo a pessoa estando certa, a pessoa é processada. Então, por eu não ter dinheiro para poder me defender de 10 processos, eu vou ocultar 10 nomes. Mas se eu tivesse dinheiro para poder resolucionar 10 processos de uma vez só, eu não envolvia, não era só 10 nomes não, envolvia logo uns 30, tudo verídico, fato que eu passo, que eu vivenciei, lamentavelmente, é como eu digo, a minha caminhada é espinhosa e eu tenho que suportar tudinho em nome de Jesus. Vou vencer. Para mim a vitória é certa. A vitória é certa, a vitória é do povo de Deus. Uma outra coisa que eu vou dizer. Uma época atrás eu me envolvi em trabalho, né, trabalhando com pessoas da alta patente. Teve uma época que eu cogitei, vou arrumar o dinheiro e eu vou levar logo esse inquérito meu diretamente pela Polícia Federal com dinheiro. Vou atrás de fulano, beltrano e ciclano. Mas aí Deus tirou isso da minha mente, sabe por quê? Porque tem certas coisas que não valem nem a pena. Tem certas coisas que não valem a pena, né? Mas eu digo, medo de processo, eu não tenho mais não, meu irmão. Não estou praticando nenhum tipo de crime, nenhuma modalidade de crime. Quem praticou os crimes contra eu tá tudo ileso aí, rindo para cima e para baixo. Então por que eu vou temer alguma coisa? E eu só não exponho um monte de nome, sabe por quê? Porque quando a pessoa não tem dinheiro para poder levar algo à frente, a pessoa não pode expor nome não. E sem expor nome, todo mundo que está por trás dos bastidores vai saber o que está acontecendo, sem precisar nome, sem precisar Y, X, W nem Z, né? Mas que Deus abençoe cada um de vocês. E a pergunta foi respondida, né, irmão? Eu não fui corno, não. Não fui. Simplesmente eu tive um caso, uma meliante rapariga de um cara casado. O cara botou no meu caminho para tentar me prejudicar e depois passou a ameaçar a menina. Eu tenho pena de vocês, de todo mundo que foi envolvido nessa pataquada no meu dia aí, né, na minha vida, né? Nesses tempos para trás. Eu tenho pena, tenho dó de vocês. Vocês é digno de misericórdia. E quem sou eu para julgar, apontar cada um de vocês, né? Fica todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.